presidente do BNDES, Gustavo Montesano, participou do Fórum de Investimentos Brasil e afirmou que estamos vivendo o melhor momento da nossa geração para ser empreendedor e para investir no Brasil. Montesano afirmou que, do ponto de vista do cenário macroeconômico, do cenário microeconômico e do panorama cultural, há motivos para se apostar em um novo ciclo de desenvolvimento que levará a uma das maiores transformações que este país já viu. Assista. Gostaria de convidar agora o Gustavo Montesano, presidente do BNDES. O BNDES, que tem um ativo de gente e ativo intelectual, que fez grande parte da infraestrutura no Brasil até agora. Gente especial. Gustavo, por favor, a palavra está com você. Obrigado, André. Boa tarde a todos. E se você me permite, nessa mesa aqui com tantos especialistas do setor de energia, eu vou falar de cenário econômico, que é um pouco mais a minha praia. E eu queria explicar aqui para todo mundo por que, na nossa visão, a gente está vivendo agora o melhor momento da nossa geração para se investir e para ser empreendedor no Brasil. Não apenas no setor elétrico, como o Francesco bem colocou aqui, mas a gente acredita que em todo o panorama do escopo da nossa matriz econômica é o melhor momento da nossa geração para se investir nesse país. E eu descrevo aqui o nosso racional em 3 pontos muito simples e bem fundamentais. O cenário macroeconômico, o cenário microeconômico e o panorama cultural. No macroeconômico, a gente vive hoje o menor juro da nossa história, menor inflação da história brasileira, portanto, o menor juro real que a gente já viveu. E, na verdade, o que acontece hoje no Brasil é verdadeiramente um experimento. A gente não sabe a potencial de crescimento e de oportunidade nesse país com juro real aí na casa de 2%. Soma-se a isso o fato de que a gente tivemos nossa recessão, o país teve uma redução de PIB bem significativa e agora começamos um ciclo de alta. A economia já dá sinais de retomada, porém uma retomada mais sustentável, mais escalada passo a passo do que a gente viu no passado. Não serão os famosos voos de galinha. Então, esse cenário macro em que a gente tem o menor juro nominal da história, menor inflação da história, menor juro real, fim de um ciclo de baixa e crescimento do PIB sustentável, nos dá novamente um cenário que a gente nunca viu antes no aspecto macroeconômico. No aspecto microeconômico, e aí pegando um pouco o gancho do que o Francesco colocou aqui para o setor elétrico, eu acho que no escopo total de todos os setores e segmento econômico do nosso planejamento, a gente também nunca viu tamanha quantidade de reformas em diferentes locais da nossa economia e com tanta profundidade. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, abertura de mercados no momento em que vários países do mundo se fecham por questões geopolíticas, a gente está se abrindo. Reforma do Estado, temos aí hoje congressistas já abertamente colocando a necessidade, a vontade e o plano de reformar o Estado brasileiro. E, naturalmente, em cima disso, que é um dos carros-chefes do nosso banco, do BNDES, todo o programa de privatização e concessão. Então, no aspecto microeconômico, na nossa geração, a gente nunca viu um momento com tanta transformação. E nesse momento em que as coisas mudam, os eixos se movem para algo mais eficiente, é um belo momento para novos entrantes, é um belo momento para novos investimentos, porque você tem que reler o mercado, reaprender as condições, e aí sim o jogo fica mais equilibrado entre os incumbents e os novos chegantes no mercado. E, por fim, o aspecto cultural, que, na minha visão, é o mais forte de todos e o mais profundo que está transformando o nosso Brasil. Começando pelo nível de governança. Sabemos todos que foi um processo duro, todo o processo de lava-jato, reforma de corrupção no nosso país é doloroso, machuca, mas a verdade é que, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, a gente nunca viu um tamanho nível de bom cenário de governança. E a tendência é muito positiva. O ambiente de governança no Brasil não vai andar para trás, é um caminho sem volta. Vai continuar melhorando e a gente está vendo apenas o começo desse movimento. Soma-se a isso a conscientização política do nosso povo. Eu cresci, Francesco, num ambiente em que eu não podia discutir 3 coisas. Lá em casa era proibido discutir futebol, religião e política. E está tudo errado. Tem que discutir política sim, tem que falar da sua opinião, ser de esquerda, de direita. E a verdade é que a nossa população
desde 2013, como tivemos aqui aqueles protestos em São Paulo, ela tem ficado cada vez mais consciente. E hoje todos nós aqui discutimos hoje, e é isso mesmo, tem que fiscalizar o setor público, a Marisete, a mim, temos que ser cobrados. E esse debate enriquece a nossa cultura e nosso ambiente de negócio. E ele leva ao meu terceiro ponto desse cenário cultural, que é o ambiente democrático. Mês que vem, a gente está falando um pouco disso, mas mês que vem, no dia 15, a nossa democracia completa 30 anos. Então tem 30 anos desse primeiro ciclo democrático do Brasil. E a nossa democracia nunca foi tão vibrante. A gente tem hoje um parlamento independente, um executivo técnico, cada um protagonista na sua missão e trabalhando forte, trabalhando duro. Então, nesse cenário cultural, onde a gente tem melhor nível de governança da nossa história, melhor conscientização política da população e uma democracia vibrante, eu fecho aqui meu speech completando que, seja no aspecto macro, microeconômico e cultural, esse é o melhor momento para se investir no Brasil e começar um novo ciclo de 30 anos da nossa democracia para fazer uma das maiores transformações econômicas e sociais que esse país já viu. Obrigado. Um espaço para mostrar a investidores nacionais e estrangeiros as oportunidades brasileiras que podem gerar emprego e renda. É o Fórum de Investimentos Brasil 2019, que foi aberto hoje pelo presidente Bolsonaro em São Paulo. Diretores executivos de grandes empresas de 64 países participam do evento este ano. São mais de 2.200 inscritos, interessados em conhecer as opções de negócios em setores como infraestrutura, energia, agronegócios e inovação. E ouviram do presidente Jair Bolsonaro a garantia de que o Brasil é hoje um lugar confiável para se investir. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. Os números estão aí. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês, obrigado pela confiança e pela maneira como se dirige ao nosso governo, pelo respeito que temos pelos senhores, que os nossos ministros também têm pelos senhores, porque nós queremos um Brasil melhor para todos. E o mundo estará muito melhor se o Brasil também melhorar. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou a mensagem de que o país está indo na direção certa com um crescimento consistente e sustentável. O crescimento que está começando agora é um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulado artificialmente por governos. É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos. Temos as inflações mais baixas desse período. No momento em que o mundo sincronizadamente desacelera o crescimento, indo para uma clínica de reabilitação pelos excessos recentes, o Brasil, ao contrário, está saindo da clínica de reabilitação e oferece um novo horizonte de pesquisas na área de minério, energia, petróleo, gás, e serão muito bem recebidos aqui nessa celebração inicial que é o nosso Fórum de Investimentos. E o volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 0,1% na passagem de julho para agosto. De acordo com a pesquisa mensal de comércio, divulgada hoje pelo IBGE, essa foi a terceira alta consecutiva do indicador, que acumula um crescimento de 1,2% no período. Alguns dos segmentos pesquisados que tiveram alta foram produtos alimentícios, bebidas, fumo e artigos de uso pessoal e doméstico. Já os que tiveram queda foram os combustíveis, vestuário, calçados, móveis e eletrodomésticos. Estradas em melhores condições, planejamento de gastos com combustíveis, pedágios, fretes e outras despesas com o caminhão. Assuntos do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Carga. Um encontro realizado pelo Ministério da Infraestrutura, que reúne representantes do governo, caminhoneiros e empresários.
No primeiro dia do fórum, o ministro da Infraestrutura conversou com os caminhoneiros e discutiu as questões relacionadas à categoria. Ele falou sobre a questão da oferta e demanda e também sobre o aumento do preço do frete e disse que a solução desses problemas passa também pela questão do crescimento econômico do país. Não tem mágica. O frete só vai vir com a economia aquecendo. O preço só melhora com a economia crescendo. Alguns companheiros estão se estruturando, vários estão formando cooperativa, já estão pensando o seguinte: como é que eu vou especializar minha prestação de serviço? Como é que eu vou me preparar para a competição que está vindo? Também passaram por aqui representantes de órgãos como o Denatran, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Saúde, que apresentaram quais ações estão sendo tomadas para melhorar o dia a dia, o cotidiano dos caminhoneiros. Foram discutidos vários temas, inclusive modelos de pesagem de caminhões, preços de fretes e transportes de cargas especiais. Também foi aberto espaço para os caminhoneiros falarem, darem sugestões e também tirarem dúvidas. O secretário nacional dos Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Jamil Júnior, apontou quais ações estão sendo tomadas pelo governo federal. Tem o programa Minuto Caminhoneiro na Voz do Brasil, que toda sexta-feira nós procuramos colocar uma notícia curta, mas bem objetiva, de um assunto que nós estamos tratando. O aplicativo do CEPRO, o InfraBR Caminhoneiro, já dá para a gente baixar e já tem diversas melhorias que nós vimos que foram colocadas para facilitar o acesso às informações. E estamos coordenando as ações do SESC-Senat, do ponto de apoio, com o Ministério da Saúde e com a Caixa Econômica Federal. Olha, e esse encontro continua nesta quinta-feira. Quem está lá acompanhando é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Lu. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O governo quer desatar os nós no setor, como a gente viu aí na reportagem, e esse fórum coloca todos os lados, governo, patrões e empregados, trabalhando por soluções. Um dos assuntos em discussão por aqui são meios de facilitar o acesso dos caminhoneiros a linhas de crédito. Em abril, o governo liberou 500 milhões de reais em financiamentos do BNDES. Seriam empréstimos de até 30 mil reais por CPF, mas os entraves burocráticos ainda existem. E uma das ideias em estudo é a possibilidade de prestações intercaladas seguindo a entre-safra. O impacto da reforma tributária é um outro assunto que vai estar sendo discutido aqui no fórum. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e todos aqui querem mudar esse cenário. Ou seja, eles querem reduzir a carga tributária no setor de serviços em geral e, claro, em especial no setor de transportes. Durante o evento, será apresentado ainda um estudo que vai ser enviado ao Congresso Nacional com os impactos dos impostos no setor para auxiliar na proposta da reforma. Às 2h30 da tarde vão falar aqui no fórum o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.